De volta aqui na nossa programação, BMC News ao vivo, 11 horas 29 minutos. Vandir Silveira, a gente ouviu o presidente Lula falando que percorreu as agências de rating junto com o ministro Fernando Haddad nessa tentativa de convencer as agências de classificação de risco sobre os avanços que o Brasil tem tido. Interessante uma frase dele, ele falou: agências, não ouçam só a Faria Lima, ouçam a população brasileira, ouçam o presidente da República. Se as agências derem ouvido ao presidente e à população, Vandir Silveira, qual seria a trajetória natural ou até mesmo a decisão natural? A Faria Lima desconecta da realidade? Não, a Faria Lima não tem nada de desconecta. A Faria Lima, ela tem conhecimento, estudou para isso, coisa que nem a população média brasileira e muito menos o presidente não entende nada a respeito da economia brasileira. Aliás, ele joga para a torcida e está como aquele aluno medíocre que vagabundeou durante o ano inteiro, que vai bater na porta do professor em dezembro para pedir a nota 7 para conseguir passar e não pegar a recuperação. É isso que o Lula foi fazer lá dentro. Até porque o rating também interessa muito mais a Faria Lima, né? Desculpa, mas né, é o que traria ali muito mais até mesmo buscar, de fato, esse rating. É o que a Faria Lima quer e gostaria que a gente, de fato, conseguisse, né, ali para recuperar. E está muito mais relacionado, ele usou muito ali o argumento do PIB, né, Vandir, mas está muito mais relacionado à dívida, ao crescimento da dívida, que é algo que está sendo também muito provocado pelo próprio governo do Lula, né? O PIB está sendo bombado por impulso fiscal. E isso está impactando negativamente a trajetória da dívida. A dívida, se o arcabouço fiscal, que é inexistente, funcionasse, cada um dos 4 anos da gestão Lula adicionaria 3 pontos à dívida brasileira, que terminaria 2026 em algo como 84, 85 ou talvez 89%, mas nesse nível, tá certo? Nossa expectativa, a minha pelo menos, é que o arcabouço fiscal não seja cumprido e não seja cumprido com a bela margem, né? Esse ano nós temos a possibilidade de ter dentro da meta fiscal 0,25 do PIB, ou praticamente 30 bilhões de reais para cima, para baixo ou no neutro para chegar na meta. Eu não acredito em meta com desvio padrão, acho que meta é meta, o cara tem que acertar o zero. Não acertou o zero, não acertou a meta e fica essa conversa de gente medíocre de que não chegou perto, não chegou perto, né? Então o que nós temos aqui? Nós provavelmente devemos chegar em 2027 com algo acima de 87, 88, 89% de relação dívida PIB. E isso, contabilizado pelo FMI, vai estar mais próximo de 100%. Então, isso é muito preocupante. E grande parte do crescimento também vem através, porque a gente está contabilizando o PIB nominal, através de inflação. Inflação ajuda a PIB a crescer. É muito bom para o déspota, para um déspota, né, no book, no almanaque, o playbook do déspota, e a inflação é boa, porque ela inflaciona o país, ela faz o país crescer, ela reduz a relação do endividamento, que é exatamente o que o Lula está perseguindo aqui. Esse périplo do Lula em Nova York, infelizmente, é bastante inócuo, porque as pessoas escutam o Lula porque ele é uma espécie de animal exótico, né? Não dá para não escutar o Lula se você é um internacional, né? Se você é um investidor. Agora, você escuta da mesma maneira que você vê um pavão, do mesmo jeito que você vê um bicho exótico, né? Não leva muito a sério, ele não é o bicho que tem todo dia. Então, infelizmente, a maneira com que o Lula se coloca como um candidato a líder do Sul global é muito, a meu ver, na melhor das hipóteses, né, é hipócrita. O Lula chega lá, bota o dedo na cara dos países desenvolvidos e não olha para o próprio jardim. O Brasil queimando e o Lula pedindo dinheiro para gringo colocar mais dinheiro em fundo para combater incêndio na Amazônia. Como é que o gringo vai botar dinheiro na fundo da Amazônia tendo uma pessoa ali, que foi condenada por corrupção? Que o dinheiro desaparece.
Como é que alguém pode ter a petulância de pedir mais dinheiro e colocar na mão do terceiro mundo, de líderes do terceiro mundo, que não tem nenhum interesse em suas populações, bota o dinheiro no próprio bolso e vão depositar na Suíça? Como é que o governo do Lula pode falar, pode botar o dedo no rosto, reclamar das ações de Israel em defesa da sua existência, uma crise existencial, contra o Hamas, que é um grupo terrorista que tomou conta de grande parte do parlamento do Líbano e que ataca Israel desde o dia seguinte, do dia 7, o fatídico 7 de outubro. Como é que pode ter petulância de falar isso? Seria o análogo a ter o Comando Vermelho ou o PCC com bancadas no parlamento brasileiro. É essa a relação, né? E a gente ameaçando um país independente. Esse tipo de coisa, de botar o dedo sem fazer a limpeza da sua própria casa, é uma das problemáticas maiores do Lula, porque mostra uma desconexão com o mundo real. Ele perde credibilidade, perde o famoso soft power brasileiro que o Brasil teve por muito tempo. Apesar de ser um país que não tem poder nenhum no mundo, o Brasil sempre teve um poder de soft power, essa capacidade de convencimento muito maior do que sua capacidade de projetar qualquer tipo de poder. Tanto é que começa as atividades da ONU com o pronunciamento do presidente brasileiro. Tudo isso foi conquistado pela presença do Brasil na cultura, na música e de diversas maneiras que o Brasil sempre foi um país interessante para o mundo, apesar do poder ser muito limitado. A gente está perdendo isso com o Lula. O Lula se mostra senil, se mostra numa situação de reversão ao pior que o Brasil e a América Latina teve durante os anos 60. Essa tentativa de ofuscar o brilhantismo americano e culpar os países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, o Japão, a Austrália, de sucesso ocorrer ou ter ocorrido porque, de alguma maneira, eles roubaram, fraudaram o jogo econômico do mundo. Quando as mazelas brasileiras são responsabilidade 100% de brasileiros. Nossa responsabilidade, nossa como governo e nós brasileiros que votamos em elementos como esse que está aí na presidência. Muito bom, Vandick. Daqui a pouco a gente volta contigo. Agora eu quero chamar nosso próximo convidado, Alexandre Matias, estrategista da Monte Bravo. Matias, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, é um prazer participar com vocês. Alexandre, eu quero começar falando contigo a respeito desse mau humor do mercado, principalmente quando a gente vê nos últimos dias muita discussão a respeito do cenário fiscal, a gente vê desancoragem de expectativa de inflação, a gente vê curva de juros subindo, o mercado estressando, muito diferente do que talvez estamos vendo em outras economias, em outros mercados, onde um otimismo parece começar a pairar. O que você está monitorando aí nesse contexto do nosso mercado para a gente estar tão pessimista, para a gente estar tão, talvez, desalinhado com um certo otimismo que a gente está vendo, principalmente lá fora? Olha, eu acho que a gente tem uma peça fora do lugar que é a política fiscal. Eu concordo com o que o Vandick estava falando. Está tudo indo bem, né? O cenário global está ganhando um contorno bastante amigável com os cortes do Fed, o estímulo na China. Isso deveria ajudar os ativos brasileiros a performarem bastante bem. Aqui a economia está crescendo, a inflação está sob controle, a gente tem um setor externo com uma performance nunca antes vista. Então está tudo indo bem. Tem uma peça que está fora do lugar, que é o fiscal. E aí, de fato, a gente tinha um arcabouço fiscal que era uma solução muito gradual, que tinha pouco esforço fiscal envolvido, mas ganhou credibilidade no momento que foi feito. Então, se a gente tivesse mantido aquela credibilidade, eu te diria que o câmbio agora poderia estar 4,50, a bolsa poderia estar 160 mil pontos, porque a gente estava com um ajuste muito gradual, mas com credibilidade. O que aconteceu nos últimos 3, 4 meses é que, a partir da mudança da meta fiscal, você entrou numa trajetória ruim, né? O presidente entrou em conflito com o Banco Central, uma série de declarações por mais gasto, né? O Haddad até tentou contornar um pouquinho isso, ele faz um contraponto,
Mas a verdade é que a gente observa que ideias de gasto ganham uma atração muito rápido, né? Você quer dar, inventa um auxílio aqui, uma isenção ali, putz, todo mundo adora a ideia. Na hora que você fala de controlar gastos, ninguém quer fazer nada. Na hora que você fala de aumentar imposto, tem uma dificuldade muito grande, porque a carga tributária já é muito alta e o Congresso se posiciona contra, o que é muito razoável, porque a carga tributária já é gigantesca. Então, a gente está numa encruzilhada, realmente. O risco fiscal é o responsável por o câmbio tá no nível que está e pela percepção de risco, né? Agora, até a própria Fazenda, que vinha adotando um contraponto mais razoável, eles começaram a adotar uma atitude um pouco confrontacional, dizendo que o mercado não reconhece, não sei o que lá. Mas o fato concreto é que, do jeito que está feita a conta do arcabouço, a gente tem uma contabilidade fictícia que transforma um déficit de 0,2 num déficit de 0,7 num déficit de 0,2. Tá ótimo, né? O arcabouço respeitou todas as regras, mas a dívida vai crescer com déficit real, não com déficit da ficção contábil. E o que a gente está olhando é isso. Então, o governo tem que parar um pouquinho de tentar ir no blá 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 e fazer alguma coisa concreta, porque, como o Van Dijk falou, a dívida brasileira está em crescimento explosivo, né? Não é razoável você, num mandato presidencial, incrementar a relação dívida-PIB em 10, 12 pontos percentuais. Isso absolutamente não é razoável, né? Não é razoável você nunca atingir um superávit primário, quando, para estabilizar a relação dívida-PIB, eu preciso estar com um superávit primário no mínimo de 1,5%. Né? A gente está rodando com déficit de mais de 2 o ano passado, esse ano vai ser 0,7, 0,8, o ano que vem vai ser de novo 0,7, 0,8. Então a gente tem uma situação fiscal ruim e um discurso em torno dessa situação fiscal ruim também, né? Então a nossa percepção de risco está relacionada a isso. No entanto, eu acho importante ter a noção, olhando aí para preços de mercado, que isso já está nos preços, né? A expectativa do Focus em relação ao fiscal é de déficit da ordem de 0,7, 0,8, 0,6, e não deve ser pior do que isso. Então eu acho que à medida que o tempo passar, que os cortes dos juros não acontecerem nos Estados Unidos, que passar a eleição, talvez os fluxos globais estejam um pouco travados por causa da eleição nos Estados Unidos, que é dia 5 de novembro, a gente vai ver um fluxo maior para o Brasil, o câmbio vai apreciar para a faixa de 5,20, 5,30, a renda fixa vai ter um fechamento adicional de 30, 40 pontos, a bolsa vai andar a 10, 15 mil pontos. Então esse é o cenário daqui para o final do ano. Mas o desafio do ano que vem vai ser, de novo, como endereça a questão fiscal, porque o número desse ano, né, que já é um pouco fictício, ele só vai chegar lá por uma série de receitas extraordinárias que não vão se repetir. Então tem toda essa estrutura de essas fragilidades na questão fiscal. Alexandre, você comentou aí sobre os cenários, né? De repente até para o fim do ano. Me lembrei de uma frase, numa entrevista, o presidente da Fiesp falou: o brasileiro aprendeu a viver de renda fixa e aí acaba atrapalhando ou até mesmo desestimulando um pouco dos investimentos. Talvez seja até na própria Bolsa, ou seja, investimentos por meio de empreendedorismo, né? A renda fixa no Brasil sempre foi muito atrativa. Isso tira a atratividade também dos ativos mais arriscados, da nossa bolsa, e essa percepção mesmo do mercado de fazer investimentos para um médio mais longo prazo? Tira, a gente tem uma série de problemas, assim, essa é uma discussão, a proposição que você está fazendo é de uma discussão complexa, né? A gente pode começar a discussão pensando em qual que é a taxa de juros neutra da economia brasileira. Em algum momento ali, após Temer, após a reforma fiscal, parecia que o juro neutro tinha caído para um patamar de 4 ou até menos, né? O juro neutro é aqueles juros que você mantém a economia crescendo sem inflação. Hoje, com um fiscal muito expansionista, a gente tem uma discussão de qual que é o juro neutro, né? Nossas estimativas aqui dão entre 5 e 5,5. Tem gente já falando que é mais alto, porque você está com juros muito altos e a economia está bombando, porque você tem um impulso fiscal de um lado, tem uma volta de medidas parafiscais de outro lado, né? A ata do Copom faz referência a isso. Então o juro neutro está elevando. No Brasil, você tem uma perversidade na estrutura de impostos, que você cresceu muito o volume de emissões isentas. Então o mercado foi para isso, o governo agora até fez uma tentativa de controle, mas o fato é que a gente tem uma estrutura fiscal, do ponto de vista de investimento, que não faz sentido. Nós temos umas 15 modalidades de tributação, tudo isso. Na presença desses juros altos, realmente os investimentos produtivos em bolsa,
eles acabam enfrentando uma montanha adicional para ganhar atração, né? É verdade isso. O juro real do Brasil é alto por causa do fiscal. A gente tem uma cunha tributária perversa. A gente tem uma estrutura que não faz sentido. Então, realmente, você tem aí um equilíbrio, vamos dizer assim, que é muito viesado em prol da renda fixa. Então, num certo sentido, é verdade. Muito bom. Alexandre, obrigado pela sua participação. A gente pode expandir e deve expandir mais para frente essa conversa muito importante e agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Hoje um pouquinho mais rápido, mas sempre muito contributiva a sua participação aqui com a gente. Uma ótima quinta, até a próxima. É um prazer, gente. Boa quinta para vocês também. Valeu. Falamos com o estrategista da Monte Bravo, Alexandre Matias. Vandir Silveira, 11h45. A gente está na reta final aqui desse bloco. Eu já queria pedir suas considerações finais, por gentileza, já que estamos aí chegando na nossa reta final também do nosso BMC News. Obrigado sempre, você está aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar conosco nessa semana bastante agitada, a gente pode dizer assim. Felipe, muito obrigado por estar aqui, por me convidar sempre. Paula, essa é uma obrigação autoimposta. Eu acredito muito em dividir conhecimentos em economia em língua que seja fácil de entender e ideias que são importantes para a gente se livrar das amarras que impedem o país de crescer, né? E como vocês sabem, a minha grande preocupação é que a gente tenha cada vez mais empreendedores e que a gente possa ter segurança jurídica e que a gente possa ter segurança fiscal nesse país, né? Que a gente consiga olhar os números pelos que eles são, não por números fictícios. Hoje, no LinkedIn, eu fiz uma postagem, né, uma entrevista que eu dei para o Silvio Ribas, e eu fiz isso porque eu estou vendo uma deterioração da transparência, e esse é um dos maiores problemas hoje no Brasil, da conta fiscal brasileira. A utilização de fundos privados que já não são mais contabilizados no primário e que estão sendo usados. O dinheiro que era para outras atividades, como, por exemplo, o fundo da aviação, usado para subsidiar as aéreas brasileiras e coisas similares. Então, caríssimos, a minha fala de hoje, para encerrar, é a preocupação com a razoabilidade dos números, a transparência. Estejam atentos aos números e não caiam no engodo, porque nós estamos a caminho de uma dilmada com relação aos números e à expansão fiscal do Brasil. Demora tempo para chegar, mas a conta chega. Nosso crescimento, ele não é sustentável. Boa quinta-feira. Ótimo final de semana para vocês e muito obrigado por eu estar aqui com vocês. Obrigada, Vandir, a gente que agradece, é sempre um prazer. Até semana que vem, então, Vandir de volta aqui na nossa programação. Obrigado. A partir de segunda-feira. Deixa eu só trazer aqui uma atualização rapidinho, né? Antes até mesmo da gente ir para o nosso próximo intervalo comercial. Magda Chambriard, da Petrobras, falando, né, aqui que o gás é quase uma commodity e tem um componente regional muito forte e que em 1º de outubro o preço do querosene de aviação vai cair quase 10%. Se tiver mais gás, haverá menor preço. Queremos, então, ganhar na escala e colocar mais gás no mercado. Colocar mais gás não se trata de subsídios para reduzir o preço, segundo, então, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, que traz aí, então, essa informação da querosene de avião, dessa queda especificamente aí de 10% no preço do querosene de aviação, aqui, a partir já do dia 1º de outubro, e reforçando que, de fato, se tiver mais gás, haverá menor preço, que o gás é quase uma commodity importante, aí, componente regional muito forte. A gente tem também, agora, só para atualizar, acaba de terminar a apresentação de Diogo Guilherme. Campos Neto está fazendo agora a leitura ali da parte da ata do Copom, que foi divulgada, inclusive, na última terça-feira. Daqui a pouquinho haverá ali uma coletiva com os jornalistas. Só resumindo, então, aqui, o Guilherme disse, né, reafirmando que não existe relação mecânica entre as políticas monetárias do Brasil e dos Estados Unidos. Falou, né, dizer aí que o PIB do segundo TRI deixou clara a surpresa dos agentes de mercado,
que o grosso da visão do PIB é por causa das surpresas do primeiro semestre, ou seja, do PIB ali de 3,2% em 2024. Gillen também falou sobre a velocidade da queda do desemprego, surpreendendo o mercado, e também sobre os dados do CAGED, rondando ali forte já há algum tempo. Também falou, né, sobre o PIB, ainda sobre o PIB, ele ainda falou que estamos vendo um crescimento menor do PIB no terceiro TRI, que já faz parte, inclusive, da projeção para 2024, projeção do Banco Central, então, de 3,2% do PIB para este ano. E falou que o mercado de crédito ali deve voltar a mostrar tração. Vamos seguindo aqui, acompanhando, né, até mesmo toda a movimentação dos mercados. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente já volta trazendo mais um giro da nossa bolsa. Você que acompanha a programação da BMC News, continue com a gente. Voltamos em... BMC News,